Em 1985 foi criado Bomberman, desenvolvido pela Hudson, essa abelhinha que mostrava essa capa épica. Olha isso, com esse Bomberman irado. Eu vendo isso, com certeza compraria esse jogo. Oh my God. Ainda bem que eu não era uma criança em 1985. Imagina quantas foram enganadas só por essa abelhinha maldita. Mas aí a gente vai pular anos no futuro para a série Super Bomberman de Super Nintendo. Essa é uma série que contém 5 jogos, ou seja, foi uma que durou bastante até. E nesse vídeo hoje eu vou falar do primeiro. E curiosamente eu até tenho uma certa nostalgia com o Bomberman. Não sei se era esse o primeiro específico, mas sei lá. É uma que ficou da minha infância e eu nunca revisitei. Mas eu gosto bastante dele, principalmente do seu designzinho bem amigável e simples. E é claro, ele não é enganoso. Opa, é claro, aquelas coisinhas de YouTube, né? Dá like, se inscreve, comenta. E se puder compartilhar, isso realmente me ajudaria. Super Bomberman é um jogo simples e direto ao ponto. No jogo você tem 6 áreas no mapa, tendo temas distintos. Cada área tem um chefe e você tem que destruir eles, explodindo tudo pelo caminho. A história do jogo é super simples. Bomberman branco e preto se juntam para derrotar um inimigo em comum, Diamond e o cientista Dr. Monk, que criaram vários outros robôs para dominar uma cidade que vivia em paz. Nossos heróis acabam tendo que combater os vilões. É um jogo bem bobinho, na verdade, não é para ser exatamente sério. É óbvio que não importa se o Bomberman é claramente uma coisa para crianças, eu, um adulto, amo ele. Já em relação aos jogos posteriores, a história é um pouquinho mais complexa. O jogo é bem bonitinho, com uma pixel art bem amigável, com o próprio design do Bomberman, que é super simpático, com as animações até que simples, mas é bem legalzinho de se ver. As fases são repletas de cores, algumas bem fortes e vibrantes, tendo temas bastante específicos. Você consegue ver no mapinha antes de entrar nelas. Os sprites são bem bonitinhos, Bomberman e os seus inimigos são cheios de charme e carisma. Nem todos os inimigos são de fato característicos da mesma fase, pode vir da mesma forma, só que de cores diferentes. Mas temos uns legais, como uma bola azul que come suas bombas, tem vários bichos meio abstratos, tem um tanque de guerra e um OVNI, e tem a bomba. A maioria deles possuem conceitos abstratos e sinceramente eu não vou reclamar porque eles são bem criativos e eu gosto desse conceito em videogames. Até acho mais livre para os desenvolvedores desenharem o que eles quiserem. A paleta de cores é bem viva, em alguns momentos é meio saturada e se ficar meio próximo isso cansa um pouquinho os olhos, tá? Sendo um jogo bem alegrinho e bonitinho. As músicas e os efeitos sonoros são bem simpáticos. Só teve uma música que eu não gostei muito, mas é aquilo, música é a gosto. E é claro, nós temos as músicas de chefe, que essas são um pouco mais épicas, tendo um tom meio que de eletrônica. No jogo você tem 6 áreas, e cada área tem 8 fases, sendo a 8ª um boss. Já eu vou falar deles. Você controla o Bomberman aqui, solta bombas para abrir caminho, e tem 2 tipos de blocos, os quebráveis e os não quebráveis. Para passar de fase você tem que derrotar todos os inimigos e chegar numa porta, que sempre fica escondido embaixo dos blocos quebráveis. E algum desses blocos também contém upgrades. E é claro que você também ganha upgrades matando seus oponentes, só que é muito mais natural, porque você precisa derrotar todos para passar de fase. Tem vários tipos de upgrade, como aumento de poder de fogo ou de movimento, e até mesmo alguns de ações, sendo upgrades até que bem variados e funcionam muito bem. O que até que dá um incentivo para você sair por aí, explorando o mapa, vendo o que dá para fazer, sendo algo até que recompensador. É um game design simples e divertido, porém, infelizmente esse jogo, em alguns momentos ele fica meio repetitivo, porque os mapas são apenas um quadrado e com poucas mudanças, de fato só na estrutura, o que muda é a posição de blocos não quebráveis, e mesmo assim as mudanças são até que bem pequenas. Isso foi algo que os jogos posteriores melhoraram. É um pequeno detalhe, mas são pequenos detalhes que produzem jogos mais profundos. Mas é claro, ele ainda continua sendo um jogo super simpático e divertido, principalmente com suas atrapalhadas, quem nunca se explodiu com a própria bomba. Embora tenha alguns inimigos meio chatinhos, até que é legal sair explodindo eles por boa parte do tempo, porque tem os inimigos bombas, que eles explodem, pode explodir a sua bomba e você. Inclusive, caso a explosão pegue na saída, spawna um novo inimigo. É algo pro play tomar cuidado, porém, imagina caso a bomba inimiga fica explodindo a saída infinitamente. E isso coloca você numa situação um pouco complicada, porque ou a bomba
ela explode e spawna, ou corre o perigo de você, sem querer, tentando matar essa bomba, você mesmo explodir a saída. E fica nesse ciclo muito chato e vicioso. Pois é, meu amigo, isso aconteceu comigo e é algo insuportável. Já os bosses, a maioria deles é uma piada. Tô brincando. Na verdade, sim, a maioria é bem fácil. Primeiro é um que tem uma marreta. É só você não ficar na frente e não encostar nele, explode ele. O segundo é o palhaço, é só você não encostar e explodir ele. E sim, esses dois primeiros, eles são meio buchas mesmo, não tem muita coisa que falar deles. Além, é claro, do design irado e é um palhaço, não tem muito o que falar até do designer. Já o terceiro, ele é levemente mais complicado. Ele é essa máquina que fica dentro desses cabos que, sinceramente, eu gostei. Eu achei bonito. E ele fica lançando uns ganchos e mísseis. É só explodir ele. Tá certo que todos os bosses é só explodir eles, mas eu reforço, é só explodir. Ele não é um boss necessariamente difícil. Quarto boss, ele fica indo de um lado e pro outro. E esse aqui, você tem que explodir ele, jogando ele em direção a esses fios de eletricidade. Esse é um pouco mais chatinho, porque o play tem que prever o movimento do boss e tem que empurrar ele. É mais difícil do que parece. Mas é uma boss fight que, curiosamente, eu gostei, ela é um pouquinho diferente. E o design do bicho também é muito bom. Já na quinta fase, ela é a mais diferente de todas. Porque a fase inteira, na verdade, é uma arena, onde você tem que lutar contra vários Bombermans. E essa é uma luta até que bem chatinha. Talvez por ter sido 8 Bombermans de uma vez que você tem que matar. Eu não sou muito fã, não. A única coisa que eu realmente gosto aqui, pelo menos, é o cenário, que tem esses espectadores. É até meio bizarro, porque imagina só você tá num coliseu e, em vez de ter gladiadores lutando, temos robôs jogando bombas um no outro. E aí nós temos o último boss, sendo o mais arrombado de todos. Primeiro ele vira essa aranha que solta bombas, e você só atinge ele quando o olho estiver exposto. Não é uma batalha difícil isso aqui, nem é chato. Já na segunda fase, ele vira uma nave, que para destruí-la você tem que arremessar a bomba nele. Só que para fazer isso você tem que estar com o upgrade de luvinha, o que faz realmente arremessar a bomba. Inclusive, caso você entre no mapa sem o upgrade de luvinha, uma hora ele vai aparecer por aí. E, inclusive, isso demora um pouquinho, chega a ser meio chatinho às vezes. Além de tudo, esse doutor fica jogando debuffs no mapa. E mesmo que você pegue a luvinha, acertar essa nave não é exatamente fácil. E pior, porque como isso é uma nave, não dá pra exatamente saber onde está a colisão dela. E ela te dá dano de contato. E sim, isso pode causar a sua morte. E caso você morra, você perde o upgrade da luvinha. Sério, essa é a boss fight mais nojenta de chata que tem. Mas enfim, Bomberman e seus amigos chutam o saco dos vilões, literalmente. Os créditos sobem e o jogo acaba. Super Bomberman foi um jogo que foi muito bom na sua época. E eu acho que também vale a pena ser apreciado até hoje. Infelizmente a franquia ela tá um pouco esquecida hoje. É uma pena, muita coisa aqui já foi feita com capricho e os jogos posteriores, eles melhoraram o que tinha aqui. Para um primeiro jogo da série, eu acho que ela começou bem. Apesar de eu não sentir tanta vontade de rejogar pela arena e a boss final. Eu zerei o jogo em mais ou menos umas 2 horas, é um jogo sendo curto para jogar numa tarde. Para mim ele tem a nota de 8/10 e eu recomendo que você jogue. Infelizmente ele não é um jogo pra falar muita coisa dele, ele é um jogo bem direto ao ponto, sabe? Se eu tentasse ficar esticando, provavelmente seria um vídeo bem gorduroso e não é uma das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ser mais direto ao ponto. Então, meu amigo, caso você nunca jogou, não só esse Bomberman, mas a série Super Bomberman, eu recomendo bastante.